Bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. E hoje, num programa especial de 10 mil inscritos no nosso canal. O Insegurança em Pauta está de aniversário, comemorando 10 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. E para comemorar esse dia, esse marco, nós estamos fazendo um programa com auditório. Sim, auditório com diversas pessoas que já se aventuraram na construção civil, para a gente falar sobre a insegurança na construção civil com um engenheiro maravilhoso que cuida de vários problemas, que o negócio dele é problema, né? Fúvio Lolato. Fúvio, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, Jô? Ó, o pessoal gostou, hein? Oi, tudo bem, O gente? pessoal da nossa plateia, Fúvio, a maioria já fez um puxadinho em casa, já fez um quartinho a mais. Então, eles vieram assistir a gente para saber o que eles podem aprender, porque eu sei que tu tem muito para ensinar, né? Um pouquinho, uns 30 anos de obra. 30 anos. 30 E anos. cada dia uma coisa nova, uma novidade, problema para resolver? Em 2 milhões de metros quadrados construídos. E agora na perícia, desde 2015, A perícia do quê? perícia, consultoria, tudo na área da construção civil. Uhum. Tanto na área, por exemplo, de construção pequena, etc., condomínios, ajudando, né? A resolver os problemas. Às vezes você não tem um síndico que tenha conhecimento técnico, então a gente ajuda. Então, tu Tenta. cuida de toda a parte. Pode ser a parte residencial, comercial, de prédios, apartamentos, O casas. que eu puder fazer pelos clientes, eu tento fazer. Então, vamos lá, que a gente tem muitas perguntas e muitas dúvidas da plateia. Então tá jóia. Vamos começar a falar um pouquinho por que o brasileiro gosta tanto de construir, fazer um puxadinho na sua casa. A gente brinca, né? Mas a gente vê parece que é uma coisa natural, né? Eles serem engenheiros ou empreiteiros. Por que o brasileiro é assim? Isso tem muito a ver com a relação social, a família. Então, por exemplo, o pai de família tem a sua filha, às vezes 14 anos, já está grávida, e aí o que ele quer? Cuidar dela, cuidar do neto. Então ele vai fazer a obra para ficar com ela, ali perto. Isso é uma característica do brasileiro. E, de uns tempos para cá, o construtor que é autodidata, digamos assim, ele começou a fazer obras ali naquele seu terreno, inclusive para ganhar dinheiro. Então, por exemplo, você pode ver em algumas periferias, obras irregulares, claro, onde a pessoa tem um pequeno terreno, então ele não consegue fazer obras num terreno grande, fazer uma casa, fazer mais alguma coisa. Ele sobe. E o que ele vai fazer? Você vai ver casas muito humildes, com 3, 4, 5 pavimentos. Eu pedi para a produção separar algumas imagens. A gente consegue colocar as imagens desses... A gente separou alguns imóveis para a gente até discutir um pouquinho, né? Bom, aqui eu acho que pegaram Essa é a nossa periferia, né? Pois é. Você vai conseguir ver, por exemplo, prédios que não são regulares, não são regularizados, não tem um engenheiro. Para nada. Esse prédio aqui, com 5, 6, 7 pavimentos, foi feito... Essa é a favela de Paraisópolis, né? Então, ele foi feito assim. E provavelmente esses, que parecem até mais bonitinhos aqui, nenhum deles deve ter alvará, nenhum deles deve ter um projeto, seja de hidráulica, elétrica e principalmente de estrutura. E como é que não cai? Como é que esses prédios não caem? Então, a gente tem uma sorte no Brasil de ter um terreno estável. A gente não tem terremotos, por exemplo. Porém, a gente, de alguma maneira, por uma sorte, sabe-se lá como, porque eu também fico pensando nisso até hoje. Desde a época de faculdade eu fico vendo assim, como é que ele consegue deixar isso em pé? O concreto armado, ele é muito bom. E ele consegue fazer alguns milagres. Isso tudo aí é milagre, para mim. Porque para fazer um prédio, fazer um shopping, uma edificação, como o Templo de Salomão, onde eu fui fiscal, exatamente, desde o começo até o final, a gente tem muito detalhe, aí não, eles conseguem fazer. Os operários que saem de uma obra como o Templo de Salomão, eles
passam a entender que eles conseguem fazer sozinhos. Então eles copiam. Daí eles vão replicando aquilo que eles aprenderam que algum engenheiro explicou para eles. Que eles só veem, nem sempre o engenheiro. É muito difícil o engenheiro explicar. Eu explico nas obras. Então, por exemplo, na própria obra do Templo de Salomão, certa vez eles estavam misturando concreto para fazer um determinado Pode detalhe. colocar o Templo de Salomão aqui no vídeo, que é bom, né, para o pessoal de casa entender o que é, porque em outros estados, muitas vezes, as pessoas não sabem que é o Templo de Salomão e o nosso programa é assistido no Brasil todo, né? Quiçá fora do país. E aí era uma coisa pequena, mas ele tinha que fazer um concreto. E ele estava usando a água que a gente tira do subsolo. Porque a gente fez uma escavação grande e quando você faz uma escavação, é muito comum aqui em São Paulo a água brotar. E a gente estava bombeando essa água. Ele pegou essa água para misturar nessa argamassa, nesse concreto. E não pode, porque essa água... Não, porque essa água ela vem cheia de minerais e às vezes uma série de outras coisas que estão misturadas no solo. E se você colocar isso na água... e no concreto ou na argamassa, ele vai destruir a capacidade técnica, a resistência do concreto. Aconteceu isso uma vez, um cliente que me pediu para fazer um muro de arrimo. Era uma obra não só na periferia, numa cidade aqui próxima. Eles misturaram essa água do poço, depois usaram, em vez de areia lavada, limpa, usaram pó de pedra. Que também não pode ser usado nessa... Não, sem o devido cuidado, ele não pode ser utilizado. E aí, eu virei as costas, passou uma semana, me ligaram falando, tá caindo o muro. Eu falei, como é que é? Eu calculei tudo isso direitinho, como é que esse negócio pode estar caindo? E aí eu fui ver que eles tinham misturado. Esse é o Templo de Salomão, que é uma obra imensa aqui na cidade de São Paulo, né? Sim. Que abriga quantas mil pessoas? 10 mil. E uma obra recente. 2014. Recente, né? Então aqui tu trabalhou como fiscal e foi quantos anos de construção? É que eu comecei a trabalhar desde o comecinho, então deu 4 anos de obra para quase 5. É uma grande experiência, né? É. Uma das maiores da América Latina. E aí toda essa água, todas essas coisas esses minerais da água subterrânea desestabilizam o cimento. Você vê, é uma coisa muito pequena. Concreto. Pois é uma coisa muito pequena. Pequenininha, todo mundo às vezes faz um poço e vai pegar água. E quando a pessoa compra uma massa pronta, porque hoje em dia nós temos essas massas prontas de 50 a 25 quilos, essa massa já está toda dimensionada, que é tanto para tanto? Sim, quimicamente ela está perfeita. Com areia, já vem tudo? Sim, a gente tem... É só misturar água? Sim, a gente tem uma indústria da construção civil que conta com... Pode deixar a foto que está interessante para o pessoal. Que conta com empresas muito boas. E a gente tem uma fiscalização técnica muito boa. Então, em cima desse produto. Sim, então, por exemplo, no Inmetro, testes são feitos em outras associações, laboratórios específicos. Tudo oferece para nós algum tipo de material de alta qualidade. Realmente são de alta qualidade, porém... Mas não adianta misturar água subterrânea que também não vai dar certo. Não. Bom, então o pessoal vai lá e resolve fazer essas construções sem nenhum tipo de planejamento, nem hidráulico, nem elétrico, e aí não cai, e as que caem, quem é o responsável? Se cair e matar alguém, quem é o responsável? Normalmente, os responsáveis são o dono, seja do imóvel, do terreno, ou aquele que mandou fazer a obra. Então, por exemplo, uma pessoa pode contratar um pedreiro para fazer a reforma da sua casa. E normalmente é esse contratante que é o responsável para as obras pequenas. Se tiver um profissional, ele não vai ser exatamente responsabilizado. Não é? Não, um pedreiro, por exemplo, não vai ser responsabilizado exatamente. Por quê? Porque o proprietário da obra, ele vai ser chamado e vai ser perguntado para ele, por que você não contratou um profissional técnico, um engenheiro, por exemplo? É ele que vai ser responsabilizado, sempre, por último. Numa obra, por exemplo, dentro de um condomínio, você tem o dono do apartamento e o síndico. Que também é responsável, corresponsável, né? Ele é o responsável civil e criminal de todo aquele condomínio.
E hoje em dia nós temos uma nova norma que favorece o síndico a fiscalizar essas obras. Inclusive, a gente tem que deixar o apartamento aberto para eles virem quando quiserem. Exatamente. E ele deveria sempre se preocupar em chamar um pessoal técnico para poder ajudá-lo a administrar essas obras. Se ele for um engenheiro, pode ser que ele tenha conhecimento técnico suficiente, mas as pessoas, só pelo fato de você ver a explicação de misturar uma água contaminada, eles não vão saber. Às vezes você vai fazer uma reforma, é um apartamento grande, que deveria ter um eletricista, deveria ter um encanador, deveria ter gente técnica ajudando, por exemplo, o engenheiro ou o arquiteto. Não tem. E aí você vai ver lá na relação da reforma, que muitos condomínios agora estão começando a fazer uma exigência de descrição do que está sendo feito, que materiais e que profissionais, você vai ver só tem um pedreiro. O pedreiro vai fazer hidráulica, elétrica, argamassa. Isso para se eximir da responsabilidade que o síndico custo. é, né? Então a gente precisa fazer apresentar um planejamento, ter o engenheiro responsável, ter uma RT, né? Sim, anotação de responsabilidade técnica. Isso normalmente é exigido, principalmente quando você tem algum problema estrutural. Por exemplo, vou furar uma viga para passar um duto de ar-condicionado. Isso aí é obrigação do engenheiro saber onde e como fazer. O Fulvio nos visitou em um projeto que a gente estava acompanhando, né, Fulvio? Que tinha Sim. uma viga imensa, né? E tu tem vários casos para contar das vigas, das piscinas. Conta alguma coisa pra gente, assim, interessante, pra gente ficar chocado com o que acontece no... É para chocar mesmo. Certa vez eu fui fazer uma perícia para um grande condomínio. E é uma grande construtora. E de repente eu começo a ver coisas assim absurdas. Por exemplo, eu cheguei num determinado local do condomínio e vi um buraco numa viga enorme. E esse buraco pode acabar com a vida útil da viga, que é de segurar os Totalmente, porque a viga ela não só suporta uma carga que está acima dela, ela faz parte de um conjunto de vigas e lajes. Então ela desestabiliza uma boa parte da estrutura. Eu vi nesse mesmo condomínio furos, que eu não sei por que foram feitos, furos enormes, que perfuraram toda a armadura de um pilar. Um pilar desse tamanho aqui, do tamanho dessa TV. E eu não sei por que eles fizeram isso. Então, o pessoal de casa tem que saber que não pode fazer o que bem entender num prédio, né? Porque tudo é pensado, é analisado, um engenheiro foi lá e as pessoas não têm essa noção, né, Fulvio? Não, por exemplo, teve mais um caso. A pessoa resolveu fazer uma piscina na cobertura. Só que essa cobertura ela foi planejada para ter determinadas características para poder você fazer uma churrasqueira, até coisas desse tipo. É um prédio antigo, mas muito bem feito. Só que ele quis fazer algo com 30 toneladas entre a piscina, a água e assim por diante. Tinha um projeto? Tinha. Ele seguiu? Não. Não. Piscina em apartamento. Pessoal da produção, hoje que o programa é diferente, vamos colocar o prédio com piscinas de Belém, que ninguém conseguiu colocar água, só para a gente exemplificar, mas continua contando a história da piscina. Bom, aí a gente tenta verificar se aquilo ali pode ser aceito ou não. Daria para aceitar? Sim. Tem soluções técnicas para isso? Tem. Por exemplo, a gente pode fazer um reforço. No próprio condomínio. Mas aí no apartamento de baixo, para conseguir segurar Sim, a piscina. exatamente. Se é um apartamento de baixo, agora se é na cobertura, é no andar de baixo da cobertura. Tem como fazer isso? Tem. Vigas de aço, reforço no concreto. Por exemplo, teve um caso, e aí é um caso meio complicado, porque é o seguinte, envolveu outro profissional. Eu fiz o reforço com algo chamado fibra de carbono. A mesma fibra de carbono que se coloca, por exemplo, nos carros de Fórmula 1. Eu fui chamado por quê? Porque o primeiro profissional disse que uma grande parte da laje em torno do prédio tinha que ser demolida e refeita. E ele fez um laudo, fez a demonstração de cálculos. Foi um engenheiro. Um engenheiro. E aí, um ex-aluno meu, eu comecei a fazer perícia assim.
Um ex-aluno meu, em 2015, logo depois da obra do Templo de Salomão, ele me encontrou, por nada, na padaria perto de casa. Oi, professor, como é que você está? Tudo bem? Aquela velha história. De repente ele lembrou, nossa, professor, eu estou com um problema muito sério, você não quer me ajudar? Eu falei, o que que foi? Então, o engenheiro falou que tem que demolir, etc, etc. Eu falei, demolir? Não, não é possível. Porque demolir também atrapalha o condomínio, né? Ele já me ensinou algumas coisas que se tu for demolir alguma coisa que tu fez, que não é correto, também abala a estrutura, né? Claro, a vibração de uma estrutura, ela pode causar trincas, ela pode causar problemas em instalações, problema no revestimento externo. Falando sobre a Então, vibração, posso te interromper? Que eu pode. pergunta agora da minha vida de quando eu era criança lá em Porto Alegre. Tinha um túnel lá em Porto Alegre, o único túnel que tinha, e tinha uma placa bem grande, proibido buzinar. Por que que não se pode, que eu tenho certeza que o pessoal de casa também vai querer saber, por que que não se pode buzinar dentro de um túnel? O túnel, ele é basicamente não é exatamente, mas a forma dele é um cilindro, basicamente. Só que a curva não é exatamente um cilindro, e essa curva, por incrível que pareça, ela aumenta a força da vibração do som das buzinas. E aí você começa a criar efetivamente uma carga, como se fosse uma carga, areia, água, uma outra carga que é extremamente prejudicial para aquela estrutura, porque ninguém sabe, mas os túneis às vezes eles são pequenas cascas de concreto. Só isso. E essa E aí, vibração ela começa a... mais ou menos o que acontece com o vidro quando estoura, mais ou menos. Aí depende. Aí depende. O vidro ele tem outras características. Não, com certeza, mas assim, chega num ponto X do som, que aquele som interfere e... Tem algumas coisas assim na internet, por exemplo, você vê um caça passando muito próximo das casas, aí o vidro estoura. Aquele estouro supersônico consegue quebrar o vidro. Aquela história, né, do cantor que pega uma taça e quebra. Exatamente a mesma coisa. A vibração começa a chegar num ponto em que o material ele não aguenta. É uma característica de cada material. Ele começa a vibrar, 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 e aí ele chega num ponto que a gente chama de estresse. Então, nada de buzinar em túnel porque estressa o cimento, o concreto, certo? Exatamente. Bom, agora a gente vai deixar tu falar, continuar contando sobre a piscina. Ah, não era a piscina, é dessa loja. Quando eu comecei a fazer... É o prédio em Belém que não tem piscinas e não foi calculado a quantidade da água, como tu falou, e não pode nem encher. Então, terminando aquele caso, quando eu comecei a fazer perícia, eu cheguei lá, vi que tudo que ele tinha explicado estava tudo errado. Mas errado de propósito. Isso é falta de ética. Infelizmente. A gente tem esses casos. A gente tem problemas morais, técnicos, em todas Problemas morais a gente tem em todo lugar, né? Pois lugar que a gente nem menos E espera. aí, Imagina na parte profissional. Pois é. E aí, para evitar a demolição, eu verifiquei. Aí eu falei, não precisa demolir. Mas como vocês vão fazer uma reforma, vão ter que colocar jardins, etc., vão ter que reforçar. Só que não dava para reforçar com aço, não era possível reforçar com concreto. Quer dizer, podia, mas como o pé direito ali embaixo ia ser muito baixo, a gente tinha instalações passando por baixo das vigas, assim por diante. O que eu usei? Eu usei fibra de carbono. É fina como essa roupa aqui. Só que ela aguenta cargas maiores que o aço. Sério? Eu resolvi o problema em 3 semanas. Entre colocar o concreto em cima, que era necessário, para fazer uma capa de concreto resistente, e colocar a fibra embaixo. Não precisei mover um carro, não precisei tirar ninguém do condomínio, não precisei fazer absolutamente nada fora do comum. Ele queria que fosse demolido, mas ele tinha um interesse em relação a isso. Aqui não. Aqui é um problema... Prédio de Belém, gente, que foi construído, um prédio super milionário, foi construído. E o que aconteceu? Depois que as pessoas compraram, se mudaram, elas foram encher as piscinas. Mas o engenheiro esqueceu de fazer o cálculo da água. Então, se todas as pessoas enchessem as suas
piscinas, porque a água pesa, o que aconteceria? O prédio iria fundir, iria cair, desmoronar. E o que aconteceu, né, aqui? Com essa falta de soma da água. Ju, eu acho assim incrível dar esse tipo de problema. Inclusive outros desabamentos, por exemplo, desabamentos de obras públicas, assim por diante. O concreto, ele é um material muito bom. Só que, quando a gente faz um cálculo estrutural, a gente já começa fazendo o cálculo imaginando, fazendo um cálculo, dizendo assim, olha, vou fazer de conta que esse concreto não é tão bom assim. E também vou fazer de conta que o aço que eu vou usar também não é tão bom A assim. gente sempre coloca uns 10% a mais no cálculo, Não, é isso? não é só 10. São 15, 20, 30%. Para garantir que Para o negócio garantir, não vai cair. não vai cair. E quando a gente faz o cálculo das cargas, a gente coloca as cargas como elas sendo ainda maiores do que efetivamente são. Então são pelo menos duas fases onde a gente coloca segurança nos cálculos estruturais. Então eu não entendo como esse tipo de coisa pode acontecer. Bom, vamos às nossas perguntas Opa. que a nossa querida Cris preparou para a gente. Sempre são perguntas bem que a gente precisa da ajuda dos universitários. Bom, acho que já está um pouco no que nós conversamos. Quais são as principais causas dos desabamentos em obras? Então, a gente já falou. A gente tem o amadorismo, principalmente. Esse amadorismo, ele vai colocar os materiais que a gente tem, que estão hoje muito modernos, muito bons, extremamente analisados por vários laboratórios, não só aqui no Brasil, mas fora. Os materiais de construção civil hoje à nossa disposição aqui no Brasil são ótimos, só que o amadorismo faz com que esses materiais percam toda a resistência. Tudo de bom que eles podem oferecer é transformado em nada. Porque as pessoas fazem as coisas erroneamente. Usam os materiais de forma errada, usam... Não leem, né, a parte da descrição, como Ju, utilizar, modo de usar. Ju, ler já é um negócio complicado. Ainda entender proporções, misture tanto com tanto, faça a proporção, faça uma conta, não dá, aqui tá difícil. Complicado, né? O pessoal não tem essa paciência e aí... E ainda tem, não só os profissionais, os autoconstrutores, digamos assim, aquele pai de família que quer fazer o puxadinho, mas às vezes a gente tem técnicos, sei lá, um técnico de construção civil, mesmo engenheiro. Às vezes ele vai olhar, ele não sabe que aquilo ali não pode misturar com um outro tipo de material e assim por diante. Ele não sabe. Infelizmente. Está cada vez pior. Bom, e daí quais seriam as consequências de usarmos esses materiais de forma errônea, né? Eu acho que tu já explicou, pode acontecer o desabamento. Então, a gente Por milagre, nas nossas periferias não acontece. Pois é, a gente tem desde um desabamento, que é o pior, que graças a Deus a gente sabe que não acontece com frequência, mas aí você pode ter, por exemplo, um problema de umidade. Uma amiga minha está vendo que o vizinho está fazendo a casa bem colada à casa dela e simplesmente ele esqueceu, né, em termos, de fazer alguns tratamentos para evitar que a umidade fosse atingir a casa da minha amiga. E aí? Como é que ela faz? Não faz. Simplesmente não faz. Então ele está esquecendo algo que está atingindo os vizinhos, os terceiros. E até você conseguir o direito de que aquilo seja arrumado. Não consegue. A infiltração, as bolhas numa pintura, as marcas, por exemplo, de reformas. Eu tinha uma porta aqui, eu fechei e abri outra porta lá. Aquela porta ali ela vai trincar. Aquela área onde foi fechada a porta vai trincar. Por quê? Porque não se sabe utilizar não só os materiais, mas as técnicas em si. A gente consegue fazer coisas muito baratas, desde que a gente conheça as técnicas e conheça os materiais. De forma adequada. Então, o pessoal de casa liga para o FUV ou liga para qualquer engenheiro, não faz nada sem um cálculo adequado, porque senão a sua construção não vai durar muito tempo. Né? A plateia, temos pessoas aqui que estão nos olhando e depois querem perguntar, né? Viu? O pessoal que está atento. Quais são os maiores desafios dos engenheiros na segurança de obras de grande porte? Como o Templo de Salomão, um prédio, agora a gente está aí
com o plano piloto de São Paulo com 35, 40, 200 andares, né? Eu vou te dizer sinceramente, hoje em dia, a falta de habilidade técnica. O que acontece? Eu dependo, por exemplo, de profissionais, um pedreiro, um eletricista, um ajudante. Esse é fiscalizado por um outro líder, por exemplo, e esse é fiscalizado por um mestre de obra, que normalmente, né, em obras grandes, ele tem uma formação técnica, uma grande experiência. Mas essa cadeia está ficando cada vez pior na sua qualificação técnica. E os próprios engenheiros, muitas vezes, eles estão ficando limitados. Eu tive muita sorte em trabalhar em obras do metrô, em obras do tamanho do Templo de Salomão, em obras de infraestrutura, obras de instalações industriais, casas de alto padrão, mansões. Eu fiz de tudo praticamente. Eu tive muita sorte. Da minha turma, eu não sei se tem mais alguém com tamanha sorte, digamos assim, de ter visto tanta coisa. Mas a gente está ficando cada vez mais limitado na qualificação profissional. Ainda mais com a internet, né? Que as pessoas vão lá e conseguem fazer qualquer coisa. Sim. Eles copiam no YouTube, tem um tutorial e a gente vai fazer, né? E esses tutoriais, eu já vi vários deles, ensinando coisas erradas. Não tem fiscalização nem para esses tutoriais. Não existe crítica. As únicas coisas que você pode fazer é dizer assim, no comentário, olha, tá errado. Aí alguém vai lá e apaga e ninguém fica sabendo. Absurdo. Ó, próxima sugestão de programa. Insegurança nos programas no YouTube, que eu acho que é importante porque tem muito, isso é muito bacana o que tu falou, super pertinente. As pessoas falam o que querem e as outras vão copiar aquilo e a gente pode ter um grande desabamento, né? Exatamente. Não só na parte civil, né? Não. Tem gente que morre usando sei lá, um peeling. Exatamente. Em que momentos a presença de engenheiros se faz importante para evitar problemas estruturais futuros? Fiscalização. É quando você está ali pisando na lama, se sujando com o concreto, é que você vai conseguir ver exatamente o que está acontecendo. O dia que eu vi esse profissional misturando água de poço, água com lama e etc., no concreto, foi exatamente no momento. Foi no momento. Ele estava misturando. Eu tive sorte? Ok. Mas assim, sabe quando você desconfia? Sabe quando você sente o cheiro de alguma coisa errada? O engenheiro que não anda na obra, e eu vou dizer também, o arquiteto que não anda na obra, ele perde grandes chances de fazer alguma coisa certa, efetivamente certa. Eu estou entregando uma obra agora, de uma clausura, eu calculei a clausura, todo o aço, eu verifiquei onde estavam as dimensões, eu verifiquei tudo, a qualidade do vidro que eu coloquei na cobertura, verifiquei tudo isso, passo a passo, solda por solda. Mas não é assim que acontece. Então a fiscalização, ela é extremamente importante. E às vezes a falta de fiscalização não é culpa do engenheiro. Ele é obrigado, sei lá, a fiscalizar 2, 3 obras ao mesmo tempo. E aí, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai dar conta? Como é que ele vai estar presente? É estar presente. Mas de um tempo para cá, o pessoal acha que economiza tempo, dinheiro, em não ter um profissional. Ah, mas é caro contratar um engenheiro. Eu fiz a obra mais barata agora para esse cliente, para esse condomínio. Eu fiz a obra mais barata. No caso daquela obra que tinha que ser a laje tinha que ser demolida, eu fiz o mais barato. Eu consegui economizar todo o dinheiro que eles iam gastar com a reforma da fachada, com o retrofit. Mas, Fulvio, será que as pessoas não procuram os engenheiros porque elas acham que é um preço absurdo? Elas acham que, nossa, o cara vai querer exigir isso, aquilo. Será que não tem esse bicho-papão que muitas vezes... Ai, Jô, é tão chato, porque assim, eu vou fazer uma parede só para dividir a sala. Eu vou fazer a parede, quanto que custa? Aí você vai lá, pergunta para aquele cunhado, você conhece alguém que sabe fazer uma parede, etc? Ah, ok, sabe fazer a parede. Ali, ok. Ele dá um preço, tudo bem. Só que o engenheiro, ele vai verificar todos os materiais,
como eles devem ser utilizados, se você vai precisar de um reforço nessa parede. Ele vai verificar tudo isso. Mas é mais barato fazer com... A gente tem uma pessoa aqui na plateia que ela já fez muitas reformas. Ela quer perguntar alguma coisa para o nosso engenheiro? Não. Ela não quer o microfone para falar aqui, fazer uma pergunta? Vamos pegar o microfone e falar. Dona Hélia, vamos fazer uma pergunta para o Fulvio. A senhora tem, né? Hoje o nosso programa de 10 anos está. A senhora tem feito muitas reformas. Quantas vezes a senhora contratou um engenheiro? Ah, não. Nenhuma, dona. E por quê? Porque a senhora acha que é caro? Falta de conhecimento e também de poder aquisitivo mesmo, de achar é aquela história. Primeiro eu deveria procurar um engenheiro, ver, fazer toda uma pesquisa com ele, um orçamento, ver se realmente cabia no meu bolso. De repente até cabia, mas eu fiz primeiro aquela imagem que não cabia. Então, hoje eu não faço mais isso com nada, de exemplo, né? Não vou procurar um engenheiro porque deve ser um absurdo, eu não vou poder pagar. E de repente era mais seguro, não que tenha acontecido nada com meus puxadinhos, mas de repente era mais seguro ter procurado, ter feito um orçamento, e de repente cabia no meu bolso e fazer uma coisa com mais dignidade, mais segurança, muito mais bem feito, né? Ele me daria, com certeza que ele me daria algumas ideias. Seria bem diferente, com certeza, mas infelizmente, primeiro veio aquela fantasia de que um engenheiro era um absurdo. Então, nunca procurei por isso. E fiz muito puxadinho, viu? O que a senhora chama de puxadinho? Puxadinho. Aliás, eu não sei nem se eu vou determinar um puxadinho que seja um puxadinho. A senhora fez uma casa, por exemplo? Eu fiz minha casa maior, aí meu terreno era grande. Tudo que eu via de terreno, eu queria fazer mais uma casa. Eu não posso ver terreno. Ela não pode ver o terreno vazio, A hein? senhora não fez reformas, a senhora fez construções. Não, a única coisa que eu fiz, uma coisa que eu achei, que eu acho que acontece, talvez, não sei, o senhor vai saber explicar com todo mundo, é a história do... Só teve uma experiência. A minha casa grande, eu fiz uma varanda. Daquela varanda eu quis transformar em outro quarto. Quando meu filho, aquela história que o senhor falou, quando meu filho já estava rapaz, queria um quarto a mais. Só que foi péssima a experiência, porque na divisa, na juntamento de laje, o cara não soube fazer correto. Até hoje eu não tenho mais tanto problema, porque eu fui adequando a situação, achando um ou outro que desse uma ideia. Nunca um engenheiro, péssima, né, ideia, né? Péssimo exemplo. Nunca procurei um engenheiro, mas sempre alguém que dava, isso aqui dá certo, isso aqui dá certo. Mas foi uma coisa que me deixou com vazamento muitos anos. Então não deu certo. Essa história de puxar um pouquinho da casa, que eu acredito que esse seja o puxadinho verdadeiro, é um quarto a mais do que eu já tenho, né? Isso aí não deu certo. Agora, eu não posso ver o terreno livre. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Aí eu tenho Segurança na psicologia. Ai, meu Deus do céu. O que eu ver de livre, eu tenho que fazer alguma coisa. E se eu tivesse antigamente, que eu fiz tanta casa, eu tivesse hoje a visão que eu tenho hoje, eu não teria feito tanta casa tipo individual. Eu teria feito germinada, como se faz hoje, né? Se eu tivesse um engenheiro, né, na época, talvez, né? Ou um sobrado mesmo, que eu tinha medo de segurar. Eu tinha medo de sobrado, então nunca fiz sobrado. Eu sempre fazia casa térrea. E deu certo. Mas eu sou louca por puxar. Se isso é um puxadinho, eu sou doida. Muito obrigada, dona Hélia. Obrigada pela participação. Pessoal, é bom, né? A gente saber, o povo traz pra gente essa informação e exatamente o que tu falou, né? Puxadinho pro filho, essa insegurança, porque acha que é mais caro. Então, Ela estava com um problema no joelho, em vez de procurar um ortopedista, ela foi na cabeleireira. exatamente. Depois ela foi na manicure, né? Exatamente. E assim, ela foi até tentar resolver, não foi no médico. Então, essa trinca que ela citou é muito comum. E isso vai acontecer em toda a periferia que a gente vê. Porque você tem uma edificação antiga e você faz uma nova. Toda vez que você usa um material novo, um material antigo, normalmente acaba acontecendo o quê? A trinca, chamada junta de dilatação. Isso é natural. Só que você tem que prever isso. E aí, prevendo isso, você não vai ter os vazamentos, as infiltrações, o mofo. Isso é problema de qualidade de vida. Esse pessoal que trabalha, que mora na periferia e faz o que a gente chama de
tijolinho à vista, né? Na verdade, o que eles fazem? Eles fazem paredes com os tijolos, eles vão revestir por dentro para poder morar e por fora. Toda uma série de infiltrações. E aí você vai ter infiltrações, vão gerar mofo, vão gerar problema de problema de saúde, daí a assim por pessoa diante. vai para o posto de saúde, Exatamente. onera o nosso governo e quem paga a conta são todos os cidadãos que pagam impostos. Pois é. Fúvio, mais alguma coisa para falar para o nosso pessoal de casa? Na verdade, tem muitas coisas, né? Até eu vou entrevistar a dona Hélia para a próxima vez para falar sobre puxadinho. Eu espero que daqui para frente, realmente, as pessoas comecem a fazer seus puxadinhos, suas obras e assim por diante, pelo menos com uma opiniãozinha de algum técnico. E eu espero realmente que as coisas fluam um pouco melhor aqui no Brasil para poder permitir que profissionais que as pessoas acham que são caros possam oferecer serviços cada vez mais baratos, em função de uma série de coisas que a gente tem aqui no Brasil, uma série de instituições e tudo isso mais barato, porque a gente, como engenheiro, a gente paga impostos bem altos e são exigidos uma série de outras coisas que às vezes oneram, atrasam, demandam uma série de outros problemas, até jurídicos e assim por diante. Se a gente conseguisse resolver isso, ia ajudar muito e cada vez mais seria acessível um técnico, um efetivo técnico. Se você vai fazer uma operação, você não procura um cirurgião? Por que você não vai procurar um engenheiro? Mas eu vou ter que dar razão, dona Hélia, eu também não procurava, eu também tinha essa coisa de achar que era muito caro, que era muito dispendioso, que gostava de enrolar, que é uma coisa que a gente tem que desmistificar, porque ainda bem que eu te conheci, Ah, que né? ótimo. E eu queria que tu passasse teu contato, para as pessoas entrarem em contato, te contratarem, fazerem os cálculos dos seus puxadinhos, do seu sobrado, seja o que for. Por favor, passa os teus contatos. Bom, eu posso passar meu telefone e o Claro. meu e-mail. Meu telefone é 98109-9055, 011, aqui de São Paulo. E o meu e-mail é fulvio.lolato@gmail.com. Fulvio Lolato, meu nome. Fulvio, muito obrigada pela sua participação. Nosso programa já passou até passou dos 30, 40 minutos. Já tu acredita? Muito rápido, né? Conversa boa. Venha quantas vezes tu quiseres para o nosso programa. É só me convidar. Gente, muito obrigada. Esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. Hoje tendo uma conversa deliciosa com o Fulvio, falando sobre todos os problemas de cálculos estruturais, né, Fulvio? Materiais que a gente pode levar, melhorar nossa vida, nossa família. E comemorando 10 mil inscritos no nosso programa. Obrigada, plateia, a todos os presentes e até a próxima. Obrigada, querido. Imagina.